BV, tudo bem com você? Eu me chamo Sty Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês bem sabem, o Clube de Desbravadores é uma organização mundial onde trabalha e atua com desbravadores ou juvenis adolescentes de 10 a 15 anos. Entre isso, os clubes de desbravadores, todos eles, têm objetivos em comum, como por exemplo, o primeiro objetivo que todos os clubes de desbravadores devem ter é mostrar, tanto aos juvenis quanto aos adolescentes, que a igreja e Deus se interessa por eles. Deus ele se interessa de várias e várias formas, mas demonstrar isso para um desbravador é, digamos assim, o primeiro objetivo, é como se fosse um dos objetivos principais. O segundo objetivo que os clubes de desbravadores devem ter é, se você vê que um desbravador ele tem potencial em algo, então o líder ele deve chegar até esse desbravador e fazer com que ele melhore esse potencial e que ele enxergue também que ele tem potencial para fazer alguma coisa. Se ele é bom de Bíblia, se ele é bom de classe, se ele é bom em matemática, ou se ele é bom em, sei lá, futebol, o líder ele percebe isso e ele vai lá até esse desbravador e faz com que ele melhore e que ele perceba que esse potencial que ele tem é um dom divino e que isso pode ser algo que para ele seja gratificante. Então, além, né, do líder ele demonstrar e ele fazer com que o desbravador perceba o interesse tanto da igreja quanto de Deus por eles, ele também enxerga esse potencial neles. Se o desbravador ele tem potencial para fazer algo, o líder vai lá e inspira ele a fazer aquilo, principalmente no âmbito missionário. Esse já é o nosso terceiro objetivo. O líder, ele deve olhar para o desbravador e ele vê que ele tem potencial para fazer algo, tipo, para Deus e que ele pode sim alcançar pessoas, inspira o desbravador a fazer isso. Se você vê que ele é bom em dramatização, se você vê que ele é bom em oratória, ou se ele faz uma oração, ele não tem vergonha, inspire o desbravador a fazer isso e a ele buscar mais a Deus, principalmente buscar a sua salvação pessoal. O quarto objetivo é justamente isso. Se você eleva o seu desbravador a buscar a Deus e a ter interesse nele, você já está fazendo com que ele busque a sua salvação. A salvação do desbravador é como se fosse um dos principais, ou seja, o principal objetivo que o clube deve ter. A salvação de cada desbravador é algo que você, como líder, deve colocar isso em mente todos os dias e trabalhar para que ele busque a Deus sempre. O quinto objetivo é, você como líder deve mostrar para o desbravador que a natureza, ela tem sim uma revelação divina. Afinal, Deus ele se revela, né, através da natureza. E o desbravador experimentar, ele observar, ele vivenciar atividades ao ar livre, ele busca essa comunhão maior com Deus. Então, se você faz um acampamento, se você pratica alguma coisa, ou até mesmo se você ainda não teve essa noção, pare pra pensar o seguinte, poxa, até mesmo é uma dica pra quem tinha da unidade, né? Se você tá aí com seus desbravadores, marque um dia, um sábado, pra vocês irem pra algum lugar, pra beira do rio, pra debaixo de uma árvore, pra observarem a natureza e vivenciar a majestade de Deus no meio daquilo. Afinal, Deus ele criou tudo isso e é uma criação divina muito bela. Então, você desbravador, você líder, deve entender que a natureza, ela deve sim ser algo que você experimente para você ter uma comunhão maior com Deus. O sexto objetivo, ele tem um pouco a ver com o segundo e o terceiro. Afinal, qualquer pessoa tem habilidade para algo. Então, você como líder deve observar o seguinte, eu não vou ficar só fazendo a mesma coisa sempre, eu não vou ficar só ensinando nós ao mesmo tempo, não vou ficar só ensinando ordem unida o tempo todo. Você deve procurar hobbies ou de passatempo, atividades que façam com que ele aprenda coisas novas e que ele veja aquilo como um potencial para algo além, né, da sua vida como desbravador. Por exemplo, tem desbravadores que eles são muito bons em habilidades manuais, então você vê e você ensina a ele, e não só a ele, mas também aos outros. Você pode trabalhar com habilidades em enviar, em biscuit, ou atividades como rapel, como a habilidade de fazer uma pipa, enfim, tem várias e várias coisas que você pode trabalhar com ele. O sétimo objetivo é um dos objetivos mais animados. Até porque você como líder, vê um desbravador triste, aquele desbravador quietinho. Gente, anime os seus desbravadores e mostre pra eles que a questão de eles praticarem atividades físicas, de fazerem exercícios físicos é algo bom. Então você como líder deve colocar na mente deles que eles devem trabalhar o seu corpo. Afinal, quando você é uma pessoa que geralmente não anima os desbravadores, que você não procura fazer essas atividades, os desbravadores eles tendem a ficar no tédio. Então vamos evitar isso, vamos colaborar, vamos animar os desbravadores a buscarem, praticar e manterem uma boa forma. O oitavo objetivo, tanto vai servir quanto para você que é líder, quanto para você que é da direção e da diretoria, perceber o seguinte, os desbravadores, eles devem aprender a ter responsabilidade, a serem disciplinados, a terem ordem, a terem união, entre várias outras coisas. Para alcançarem isso, para eles alcançarem e entenderem o que é liderança, você deve colocar responsabilidades para eles. Por exemplo, se tiver alguma atividade
atividade que você precisa, você monta uma equipe, alguma coisa assim do tipo. Tem várias e várias atividades que você pode fazer isso, até mesmo o sistema de unidade já serve também para isso, que você atribui responsabilidades a eles e eles já desde pequeno vão entendendo o que é ser líder. Quando eles crescerem mais futuramente, né, eles vão entender o real significado disso e eles vão ser líderes melhores. Então, procure sempre incentivar eles a serem líderes, já desde pequeno, desde os 10 anos. Entrou no clube já incentiva. O último objetivo e o nono é, olhe seu desbravador, observe ele e pense o seguinte: ele está no clube só apenas para aprender a sobreviver? Não. Ele está lá e você tem como um dos principais objetivos de incentivar ele a crescer, tanto na vida pessoal dele, quanto na vida educacional dele, quanto na questão de várias e várias outras, digamos assim, partes da vida dele. O desbravador, ele não é só acampamento. O desbravador não é só clube de desbravador. O desbravador também é família. Ele é uma pessoa, ele é um estudante. Então, procure ajudar esses desbravadores em todos esses âmbitos. Afinal, o clube, ele tá aí pra isso, né? Ele tá aí pra incentivar o desbravador a buscar o potencial dele. Se você não sabe muito bem como fazer isso, dá uma olhada em como que funciona, por exemplo, a insígnia de excelência, ou até mesmo algumas especialidades, como boa educação, entre várias outras coisas. Procure incentivar o seu desbravador a crescer em todos os setores, em todos os âmbitos, em todas as áreas da sua vida. Porque, afinal, ele tá no clube e ele vai aprender a ser uma pessoa melhor. Procure ajudar ele a ter essas áreas da vida dele, quanto o crescimento de todas essas áreas, para que ele possa buscar fazer sempre o que é certo e o que é bem. Afinal, o desbravador, ele aprende a ser uma pessoa melhor de uma hora para outra? Não. Você trabalha isso com ele diariamente, você trabalha isso com ele com a família, na questão de uma boa educação, na questão de prática de atividades sociais, prática de atividades físicas. Ele vai manter uma boa forma. Você incentiva ele a fazer tudo isso para fazer coisas boas. Deixa aí nos comentários se eu esqueci alguma coisa, se você acrescentaria mais alguma coisa. Todas essas referências, né, tiramos do Manual Administrativo de Desbravadores. Se você quiser e se você tiver aí, dá uma olhada, dá uma lida no manual. Vai te ajudar muito, principalmente você que tá começando um clube agora, ou que você que tá começando na direção. Procure estudar mais sobre todos esses objetivos e as filosofias de desbravadores. Não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de comentar e de compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, tanto o seu líder quanto seu conselheiro, enfim, compartilha, pessoal, nos ajude a crescer, né? E não esquece de se inscrever e de nos seguir no Instagram, @edbv. Então é isso, gente. Um beijo, um abraço e tchau!